Convido você a abrir sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, a partir do versículo 20. Falaremos hoje sobre o clamor da sabedoria que encontramos ali no livro de Provérbios, principalmente no capítulo 1. O clamor da sabedoria. A sabedoria grita, ela clama. A sabedoria está à disposição da gente. Deus quer o nosso bem. Então, se você já abriu aí em Provérbios capítulo 1, a partir do versículo 20, nós vamos ler agora. Assim diz: a sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitaram meu convite, ninguém se importou quando estendi a minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre vocês. Quando aquilo que temem abater-se sobre vocês como uma tempestade. Quando a desgraça os atingir como um vendaval. Quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão o fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Diz a sabedoria. Eis aí o clamor da sabedoria. A sabedoria está clamando, a sabedoria está clamando pela atenção de cada um de nós, por sua atenção, pela atenção de todos. A sabedoria não discrimina ninguém a princípio, ela é extensiva, ela é inclusiva, ela quer abraçar todo mundo. Veja, a sabedoria clama nas ruas, nas praças, lá onde está o povo. A sabedoria não está oculta, não é algo do ocultismo, do esoterismo. A sabedoria não é algo dos gnósticos, não é algo escondido que alguns poucos privilegiados terão acesso a ela, não. A sabedoria é essa dádiva de Deus extensiva a todos sem distinção. Ela está clamando no meio da rua, na praça, lá onde tem mais gente, onde as pessoas passam, onde você anda. Ela vai ao seu encontro, ela está à sua disposição. Diz aí os versículos 20 e 21 do capítulo 1: grita na rua sabedoria, nas praças levanta a sua voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e na cidade profere as suas palavras. Ela está batendo a porta da sua casa. A sabedoria vai realmente ao seu encontro, encontra você na rua, encontra você no meio da multidão, encontra você na sua casa. Ela está à sua disposição, é para você, é graça de Deus.
A sabedoria, então, a primeira coisa que aprendemos é que a sabedoria está disponível. É uma boa notícia. E ela fala com você. Ela bate a sua porta. Ela se interessa por você. Ela te quer bem. Ela te quer bem. Mas outra coisa que aprendemos desse texto é que a sabedoria pode ser rejeitada. A sabedoria não se manifesta a você de maneira irresistível. Ela não vem a você e quer curvar você na base da força, nem por força nem por violência, é pelo Espírito, é pela sabedoria. A sabedoria, ela respeita o seu livre-arbítrio. Ela bate a sua porta, mas ela não arromba a sua porta. Ela clama por sua atenção, mas ela não vai obrigar você a se sujeitar a ela. Ela faz um convite. Ela busca você, ela te quer bem, mas ela respeita a sua decisão. É como a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens. Ela não se manifesta salvadora a todos os homens de modo irresistível, porque se fosse de modo irresistível, todos seriam salvos, concordam? Mas ainda que o apóstolo Paulo a Tito no capítulo 2 diga, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, sabemos que nem todos estão salvos e serão salvos, porque o amor de Deus é tremendo por todas as pessoas. Ele propicia Cristo, faz de Cristo propiciação pelos pecados de todos, do mundo inteiro, mas será eficaz apenas e única e tão somente para aqueles que, por meio da fé, se apropriarem. Porque pela graça sois salvos, sim, mas é mediante a fé, e a fé é algo que eu e você precisamos exercer para nos apropriarmos dessa tão grande salvação. Assim como é com a salvação, que se manifesta a todos indistintamente, porque Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos. Mas essa manifestação de sua graça não é de maneira coerciva, a dobrar a sua vontade. Ele respeita a sua decisão, e como filho pródigo você pode ir embora, mas se você voltar, a graça sempre está de braços abertos para te acolher, para te receber, para te perdoar. Deus amou o mundo inteiro de tal maneira, veio para salvar aqueles que pela fé abraçarem a essa graça. Ele não veio, Jesus, para condenar ninguém, ele veio para salvar. Mas o juiz é esse que, tendo a luz se manifestado ao mundo, muitos amaram mais as trevas do que a luz. Assim é a sabedoria também. Ela é luz, ela é vida, ela é boa, é para o teu bem, é para a tua felicidade. Mas tem gente que prefere as trevas da ignorância, não é? Do que a luz da sabedoria. A sabedoria pode ser rejeitada, é o que vemos. Meus irmãos, ninguém precisa perecer, ninguém precisa ser condenado, ninguém precisa ser infeliz, ninguém precisa sofrer as consequências. O livro de Provérbios é escrito porque sabe que as pessoas, se tiverem acesso a essas informações, poderão despertar e poderão mudar o curso da sua vida, porque o seu destino não está absolutamente traçado, depende de sua decisão e da sua correspondência a essa graça, a essa luz, a essa salvação. Se não, perguntaríamos, por que tantas advertências, por que tanto ensino? E olha o que diz, a sabedoria se manifesta a todo mundo, está clamando, está batendo a porta, mas pode ser rejeitada. Veja Provérbios capítulo 1, versículos 24 e 25. Mas, por que clamei e vós recusastes? Quanto à salvação, a gente vê Jesus chorando a respeito de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Portanto, o que Cristo quer? Salvar. Muitos não são salvos porque não querem, resistem, são soberbos, fecham o coração, endurecem. Ele quer salvar. O problema é que as pessoas não querem ser salvas.
E quando essas pessoas não querem ser salvas, Cristo respeita. Ele chorou sobre Jerusalém, mas ele não obrigou Jerusalém a se converter a Cristo. Assim também a sabedoria que se manifesta salvadora, se manifesta para o nosso bem, mas ela não vai nos obrigar, ela não vem de modo coercivo, não é nem por força nem por violência, é pelo Espírito Santo. Há uma docilidade na sabedoria e na própria graça de Deus. Mas por que clamei e vós recusastes? Olha o lamento aqui. Esse lamento é parecido com aquele de Jesus, Jerusalém. Eu quis salvar, vocês não quiseram. Por que vocês não quiseram? A pregação de Estevão, seu último sermão antes de morrer, ser apedrejado, ele dizia para aqueles que estavam com pedras em suas mãos: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus, quem pode resistir a Ele? É que Deus se manifesta de um jeito que você pode resistir. Se Ele quisesse te converter a fórceps, você tinha alguma chance de não se converter? Tinha alguma? Você acha que você podia resistir à mão dele? Não dá. Mas ele não se manifesta de modo a converter as pessoas pela força do seu poder. Quando Cristo vem e entra em Jerusalém, ele vem montado num jumentinho e não com cavalos e carruagens de fogo, poderosos anjos para subjugar, para converter as pessoas pela força, por forças coercivas. Não, de maneira alguma. Assim também é a sabedoria. Mas porque clamei e vós recusastes, veja. Porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Veja, não houve quem atendesse. Antes rejeitasses todo o meu conselho e não quisesses a minha repreensão. Então é possível? É possível. Infelizmente acontece com, eu diria, a maioria das pessoas. Você acha que nesse mundo a maioria das pessoas age com sabedoria ou age com ignorância? Para pensar. O homem que muitas vezes repreendido endurece. Quem endurece é o homem a si próprio. Muitas vezes repreendido pela graça de Deus, pela sabedoria de Deus, pelo favor de Deus, mas endurece a si mesmo, a sua cerviz. Será quebrantado de repente. A consequência inevitável daqueles que plantam vento vão colher tempestade. Rejeitar a sabedoria então produz graves consequências. E aqui ele começa a listar uma série de consequências danosas daqueles que fazem pouco caso da sabedoria, que rejeitam a sabedoria, que desprezam a sabedoria ou que ignoram a sabedoria. Veja, a partir do versículo 26 até o 32 você tem estas calamidades que acabam se abatendo, consequências daquele que despreza a salvação, que despreza a graça, que despreza a palavra de Deus, que acha que é esperto, que acha que não precisa de conselho. Terror como a tempestade, perdição como o redemoinho, é o que espera aqueles que desprezam, aqueles que ignoram a sabedoria. Aperto e angústia. E olha só o que diz aqui: então me invocarão, mas não responderei. Gente, agora ela está batendo na porta, ela está clamando na rua. Tanta chance, tanta oportunidade para abrir os olhos, para emendar nossa vida, para tomar a atitude correta, mas tudo tem um limite na vida, você não acha? Tudo. Ele bate, busca. Eis aqui agora o dia e a hora de salvação, de conserto, de mudança de vida. Mas quando a gente despreza, corre o risco de repente se ver em aperto, angústia, terror, tempestade, redemoinho, e então buscar a sabedoria e descobrir que é tarde demais.
Alguém quer passar por uma coisa dessa? Agora é tarde demais. Agora já não adianta mais buscar. Acabou. É o fim. Comerão o fruto do seu procedimento, porque, meus amados irmãos e irmãs, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai acabar colhendo. Nécios, os nécios são mortos por seu desvio. É porque Deus quer? É porque a sabedoria quer? Não, é porque exatamente fogem do conselho de Deus, fogem da orientação divina, querem evitar a Deus e a sua palavra de todo modo, querem insistir, porque são cabeças duras, na sua própria sina, querem ser os, digamos, senhores da sua própria vida e não se deixam guiar pelo Espírito de Deus. Sua impressão de bem-estar os leva à perdição, até quando eles acham que estão numa boa. De fato, é puro engano. É puro engano. Agora, quem ouve a sabedoria se dá bem. Opa, que legal. Então vamos falar. É interessante que ele reservou apenas um versículo para falar disso, porque entendeu que isso já era suficiente e já bastava. Mas a advertência, você sabe que existem muito mais palavras da Bíblia para inferno do que para céu? Por quê? Porque o inferno é mais real do que o céu? Não. É porque você não precisa falar muito de céu para as pessoas já ficarem com água na boca. Mas para falar do perigo que a gente corre, a gente precisa ser mais enfático. Assim a gente faz com os nossos filhos, né? A gente, quando percebe que eles estão à mercê de qualquer perigo, quantas advertências, quantos cuidados. Por exemplo, eles vão viajar para um lugar legal. A gente gasta algumas palavras para descrever aquele lugar legal. Olha, você vai experimentar isso e tal, aquilo vai ser bom. Mas a gente cerca eles de cuidados a respeito dos perigos. Olha, ouvi dizer que lá é assim, você evita isso, você não faz isso, você chega cedo em casa, você se comporta, porque senão, já ouvi dizer não sei o quê. A gente bota uma série de coisas nessas recomendações. Vai ser legal, é assim, tá bom. Mas isso, cuidado, é fruto de um coração amoroso. Não é porque a gente quer amedrontar, estragar o passeio de ninguém. É porque a gente quer que aquela pessoa se dê bem mesmo. E com aqueles cuidados ela possa voltar feliz, ela possa voltar para casa, ela possa ser bem sucedida e ela possa contar histórias lindas no final das contas. Veja, Provérbios capítulo 1, versículo 33, o último versículo apenas é dedicado a dizer o seguinte: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Tá bom para você? Seguro, tranquilo, sem temor do mal. O Salmo de número 1 tem uma descrição daquele que dá ouvidos à palavra, à sabedoria de Deus. Diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ao contrário, né? Ao contrário aqui é porque eu pulei um versículo, porque diz assim: bem-aventurado, feliz o varão, a varoa, o homem, a mulher, que não se detém no caminho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então, a sua satisfação está na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Diz o texto bíblico: tudo o que ele faz prospera. É como uma árvore plantada junto a ribeiros. Gente, o que Deus tem para nós é coisa boa. Confia em Deus, confia em Deus. Agora, vou dar aqui alguns passos para a tomada de decisão, passos de sabedoria, sabedoria que aprendemos com os mais velhos, com os experientes, que aprendemos nas Escrituras Sagradas. Há muita sabedoria aí, irmãos. Não tem só sabedoria dentro da Bíblia, tem sabedoria às vezes de uma pessoa
que é analfabeta, mas pela sua experiência adquiriu discernimento, tem luz nos seus olhos e pode dar vida para a gente. Não despreze isso, essa sabedoria acumulada, a sabedoria dos livros, a sabedoria em tanta gente que já passou por aquilo e que pode nos ajudar. Jesus orou antes de escolher os discípulos. Ore a Deus, é o primeiro passo que você tem que tomar quando você vai tomar qualquer decisão, principalmente as mais importantes, né? Aliás, devemos orar sempre em tudo e por tudo, mas veja, Jesus, diante de uma importante decisão, ele ora antes de escolher os discípulos. Lucas capítulo 6, versículo 12. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Veja mais uma vez a palavra todos aqui aparecendo. A sabedoria está clamando para todo mundo, ela está à disposição de todo mundo. Pede e você vai receber. Ora a Deus, peça a Deus orientação. Sabedoria é ter discernimento para tomar a decisão certa, a decisão acertada para a tua vida, para as tuas escolhas, para os teus projetos. Você precisa de sabedoria para tudo, para os seus negócios, para o seu trabalho, para os seus relacionamentos, para a sua família, para as suas amizades. Você precisa de sabedoria o tempo todo. Peça a Deus, Deus dá liberalmente a todos, Ele não faz discriminação, ela está à disposição, uma dádiva de Deus para todo mundo, assim como é a salvação. O segundo ponto é: examine o que diz a Bíblia a respeito. Qual é o assunto, qual é o tema, o que é que você precisa fazer? Será que a Bíblia não diz nada a esse respeito? Será que não encontramos lá algum princípio que vai nortear nossa caminhada? Então, faz muito bem aquele que conhece as Escrituras, que medita nela, como diz o Salmo de número 1, medita nela de dia e de noite. Isso vai trazer para você prosperidade, vai trazer para você bem-estar, vai trazer para você felicidade. Feliz é a pessoa que medita nas Escrituras sagradas. Veja o que diz o Salmo 25, versículo 5: guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Esta é uma oração, a oração do salmista. Guia-me, Senhor, com a tua verdade, guia os meus passos, guia-me em tudo, guia-me no meu namoro, no meu noivado, no meu casamento, guia-me na educação de meus filhos, guia-me na escolha da profissão, guia-me na decisão que eu tenho que tomar diante desse impasse, guia-me num projeto, guia-me, abre os meus olhos, me ajuda, Senhor, me ilumina, ajuda, me dá a tua sabedoria. É para orar assim, é para pedir a Deus e confiar. Guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. O Senhor sabe, o Senhor é experiente, o Senhor conhece tudo, o Senhor pode me ajudar. Isso é também, ora, quem tem humildade para reconhecer as limitações de si mesmo e a sua dependência de Deus. A minha esperança está em ti o tempo todo, em cada passo, em cada momento. Veja o que diz Provérbios, capítulo 28, versículo 26. Tolo é o homem que confia em si mesmo, mas aqueles que se valem da sabedoria divina estão seguros. Posso ouvir assim um amém, assim na comunicação? Ou você está ainda pensativo, ficou encafifado com tudo isso que está sendo dito? É bom também. É bom. Examine bem os fatos, examine o contexto ao seu redor, pesa tudo, os prós e os contras. Veja só Provérbios 18, 13. Quão estúpido é tomar uma decisão sem conhecer todos os fatos. Quão estúpido também é tomar partido de briga de marido e mulher, por exemplo, quando você só conhece um lado da história, gente. Quando a gente vai aprender aconselhamento, a gente aprende essas coisas. A gente precisa conhecer todos os fatos antes de dar palpite, antes de se meter a besta, antes de achar. Esse negócio de já ser precipitado e rápido em achar isso, em se empolgar por isso ou por aquilo, é um problema sério, é grave erro. Provérbios 18, 17. O que primeiro começa o seu pleito parece justo,
Você ouve alguém defendendo a sua causa e fala, tô com ele no ar. Você começa a ouvir o outro lado, mudei de ideia, agora estou com esse. É assim ou não é? Ih, você não viu nada ainda. Conheça todos os fatos. Eu estou falando dessas coisas de relacionamento só como um exemplo, mas conhecer tudo, não ouça só o canto da sereia de um lado. Às vezes a gente fica iludido com algum plano, alguma coisa. É preciso pé no chão, é preciso ser realista, é preciso botar tudo em cima da mesa, é preciso analisar corretamente. A gente vê isso em Neemias quando foi para reconstruir os muros, foi com fé, foi com coragem, mas a primeira coisa que ele faz é caminhar por aquela cidade de Jerusalém e contemplar com seus próprios olhos todos os fatos, a realidade nua e crua como ela é, para ele saber que desafio ele está enfrentando, sem ilusão. Não adianta o que os outros disseram, eu preciso me certificar, eu preciso garantir isso. Esse cuidado muitas vezes não é tomado porque a gente é apressado. Sentimentos mentem, e você precisa de uma boa dose de verdade, não é não? Eu estou sentindo, eu tenho uma sensação boa. Isso não significa absolutamente nada. Deus deu para você bom senso, usa isso, é melhor. Não estou querendo acabar aqui com aquilo que se chama, como que é? O sexto sentido, sei lá, um feeling assim. Mas isso precisa passar. Se você tem isso, então permita que isso passe pelo crivo do bom senso. Eu tive uma visão. Que a sua visão passe pelo crivo do bom senso. Estou sentindo de Deus, que passe pelo crivo da palavra. Não é não? Se é de Deus mesmo, passa pelo crivo da palavra. Ai. O que primeiro começa seu pleito parece justo até que o outro o examina. E a coisa fica difícil. Sentimentos mentem e você precisa da verdade. O prudente é cuidadoso para não se meter em encrencas, mas o tolo age de maneira apressada e descuidada. Provérbios 14:16. Já leu o livro de Provérbios? É legal, não é? Olha quanto conselho bom para a gente. A pressa não é de Deus. Isso aqui não tem provérbios não. Não é Deus quem está pressionando você. Não se sinta pressionado a tomar nenhuma decisão. Na emoção, no sentimento, isso é perigoso. Até mesmo para conversão. Você não vê a gente aqui querendo converter você a forceps, criando todo um clima, e com palavras e com argumentos. Eu quero que você pense muito bem no que você está fazendo. Não é não? Não é que eu não vou incentivar você, eu vou incentivar você, mas usa a tua razão, usa o teu coração. A coração está aqui embaixo para ficar sempre sujeito à mente, não é não? Mente. O nosso culto a Deus tem que ser um culto racional. Senão a gente entra num negócio esquisito aí, perigoso. Busque conselhos, só os humildes fazem isso. Não temos tanto tempo assim para aprender errando. Concorda com isso? Quem concorda, diga amém. A vida é curta para a gente ficar errando. A gente já tem tanta experiência dos outros, tanta coisa. Meu pai e minha mãe falavam sobre o perigo de cobra, eu entendi rapidinho. Nunca precisei ser mordido por cobra para tomar cuidado com elas. Meu pai fala das experiências dele da roça de cobra. Assim, com cobra, também falou de outras coisas que a gente pode aprender com outros, e a gente pode aprender com os erros dos outros, o que é legal. Não é que é legal que os outros erraram, é legal que eu não preciso incorrer nos mesmos erros. Eu não preciso ser mordido por cobra, eu não preciso ser mordido por aranha, eu não preciso entrar numa encrenca. Eu tenho tanta experiência ao meu redor, tem tanta sabedoria aí, dando sopa. Se apropria dela, é tua. Dos livros, da experiência de outros, tudo isso à sua disposição. Por favor, faça bom uso dela.
porque Deus não terá por inocente aquele que desprezar a sabedoria. Aprenda com a experiência dos outros. Planos são bem-sucedidos quando há bons conselheiros. Veja Provérbios 20, versículo 18. Não vá à guerra sem buscar a sabedoria dos conselheiros. É o que diz a sabedoria de Provérbios. E aí? Como é que a gente se comporta diante disso? Diante das nossas decisões, das guerras da nossa vida, dos conflitos, das lutas, dos desafios, temos nós seguido o bom conselho de nos cercarmos de conselheiros. Irmãos, a humildade é irmã da sabedoria. Converse com pessoas que já tiveram que tomar a mesma decisão, que têm experiência no ramo. Aqui tem advogados na igreja. Tem coisas que eu tenho que recorrer a eles, concorda? Aqui tem médicos na igreja. Gente, eles têm uma sabedoria que eu não tenho. Às vezes tem psicólogos, gente especializada nesse ramo. Tem gente madura, gente que é empresário bem-sucedido. Se você está querendo entrar numa empreitada, não seria bom consultar um empresário bem-sucedido se você quer empreender? Eu faria isso. Consultar, como que é o nome? Como é? O Sebrae. O Sebrae. Isso não está à disposição do povo? Tomar os devidos cuidados, conversar com gente que é do ramo. É um exemplo simples. Se você está com problemas no seu relacionamento e precisa de ajuda na área de conselho, de casamento, de coisa, quem é que você vai procurar? Gente experiente na área, bem sucedida nessa área, que possa servir de ajuda para você. E às vezes você pode até aprender com aquele que fracassou também, se ele for sincero. Né? Porque às vezes ele também vai maquiar a situação. Às vezes ele aprende com o erro do outro, mas você sabe o que você pode aprender com ele, e você também deve saber o que você pode aprender com aquele que é bem sucedido. Gente, quanta sabedoria ao nosso redor. Antes de comprar carro, eu consulto os especialistas em carro da igreja. Tem gente que, olha, tem. Não, eu faço isso, eu fiz isso. Os irmãos aqui poderiam dar testemunho. Sim, o bispo é chato mesmo, ele enche as paciências da gente. Quando ele quer alguma coisa, ele consulta. Eu pesquiso uma barbaridade, qualquer coisa você pode imaginar. Eu não quero tomar uma decisão errada, pode ser simples assim, eu quero acertar. Essa consulta é muito importante. Consulta para saber o pós-venda. Tem gente que é vendedor de carro aqui da igreja e dá uma dica, falou, olha, esse caso é bom assim, mas depois na hora de revender você vai ter problema, não é? Conversa com quem é da área. Isso é importantíssimo. Tem engenheiro na igreja, tem arquiteto na igreja, tem amigos, professores, sábios em várias áreas, tem gente expert em finanças. E como nós precisamos aprender uns com os outros. Ninguém sabe tudo, gente, não existe isso. E a sabedoria está batendo na nossa porta, e a gente às vezes ignora tudo isso e vai no peito e na raça, porque eu sei, porque eu não preciso de ninguém. É mais ou menos isso que se diz. Eu sei o que é bom para a minha vida, não preciso do conselho do pastor. Pastor também pode servir de alguma ajuda. Até o pastor pode servir de alguma ajuda, não é? Pastores, pessoas experientes, tanta fartura. E não estou falando apenas de gente crente, porque você pode encontrar assessoria por uma área específica, na experiência daquele que, não importa a religião, tem uma sabedoria naquela área. Vamos nos valer, busque conselhos. Ouça também pessoas que realmente te conhecem, meu amado irmão e irmã. Sabe para quê? Porque às vezes, não é que o seu negócio é ruim, é que você não tem nada a ver com aquele negócio que você quer abrir. É simples assim. E tem que ser gente que vai dizer umas poucas e boas para você na lata. Tem amigos e amigos. Tem amigo que é só, como que é o nome? É só flu-flu.
Amigo de verdade diz poucas e boas na sua cara, sem medo de perder a amizade. Isso é que é amigo. O restante é um papo furado violento. Você precisa de chegar para a pessoa e falar: fala, o que você pensa de mim? Você acha que eu dou para esse negócio? Você acha que eu tenho habilidade para esse negócio? Não é? Busca conselho de gente que realmente se importa, te quer bem, capaz de te dizer a verdade a respeito dos perigos e também a respeito de quem você é, se você é apto ou não para tal desafio. Isso encaixa no meu perfil? Pergunta. Em outras palavras, será que esta é realmente a sua praia? Vamos lá. Opa. Calcule o custo. Jesus disse: ninguém vai construir uma torre, começa a construir uma torre sem pensar: será que eu tenho dinheiro para chegar ao fim dessa torre? Será que eu tenho os recursos? De onde vai vir isso e aquilo? Gente, calcule o custo. Uma boa avaliação se faz necessário para evitar surpresas desagradáveis. É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. Provérbios 25. Toda decisão tem um preço a ser pago, irmãos, não importa qual. Esse preço pode ser dinheiro, pode ser tempo, pode ser energia, pode ser família, pode ser tudo isso junto. Suas decisões impactam a tua vida como um todo. Você tem um custo, muitas vezes financeiro, você vai ter que despender tempo, energia, e isso também pode impactar o tempo com sua família e relacionamentos. É importante pesar todos esses fatores antes de qualquer nova empreitada, avaliar os prós e contras e, sim, tomar uma decisão perguntando: vale a pena? Quanto eu estou disposto a investir, sacrificar por causa dessa causa? Estabeleça uma meta. Depois de tudo isso, é importante a gente saber o que quer. E quando a gente sabe o que quer, a gente caminhar nessa direção e não desanimar com facilidade. Porque você já pensou, você já orou, já buscou a palavra de Deus, você já se aconselhou, você já se conheceu melhor, você está aprumado, você calculou o custo, agora você tomou a decisão. Gente, quantas pessoas desistem porque não tem meta, não tem alvo, porque os olhos já se desviam, porque já se distrai com alguma outra coisa, porque parece que canta um passarinho em algum outro lugar, e aí já se desvia do que devia. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Provérbios 17:24, perambulam até os confins da terra. Essa gente que não tem foco, dá tiro para tudo quanto é lado. Irmãos, a gente não precisa ter, a gente tem que ter poucos alvos na vida. Quem tem muita coisa e está fazendo muita coisa, está indo para lugar nenhum. Qual é a prioridade? Qual é o alvo? Concentre-se, dedique-se, faça o melhor, dê o seu melhor naquilo. Não fica perambulando com os olhos para lá e para cá. Não perca o foco. Pergunte: qual é a minha meta? Que passos devo dar na direção do meu alvo? Prepare-se para as adversidades. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Prepare-se para as adversidades significa que mesmo depois que eu fiz tudo, orei e tal, e encontrei o meu alvo, tenho o meu plano, eu tenho que prever problemas, adversidades. A minha viagem está programada, eu fiz tudo certo, mas pode ter um temporal, pode ter um imprevisto. Eu tenho que prever isso e tenho que ter um plano B. E se acontecer isso, eu tenho que saber que saída. Eu não posso ser pego de calça curta. Essa é talvez a expressão popular para essa questão aqui que se apresenta. Espere o melhor e prepare-se para o pior. Pergunte: o que pode dar errado? Isso não é ser pessimista, isso é ser realista. E o que fazer se isso acontecer? Porque se der errado, você já está preparado, você já tem uma alternativa, isso vai ser melhor para você enfrentar essa crise que apareceu, que surgiu no seu caminho. Bom, para terminar, enfrente os seus temores. Cuidado, o medo pode ser paralisante. Eclesiastes 11, versículo 4 diz: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Então é uma atitude muitas vezes pessimista. Eu não sei, se eu fizer, porque se é verdade que devemos
nos precaver, devemos até antecipar as coisas ruins que podem acontecer. Isso não significa que eu, em antecipando as coisas ruins, eu desista do plano. Eu tenho que ter coragem para enfrentar o fato, para enfrentar a realidade, para enfrentar esse desafio que se apresenta diante de mim. Quem fica olhando o vento, fica só na meteorologia, com coisa, acaba não plantando nada, não colherá nada também. Coragem não é ausência de medo, mas sim conseguir ir adiante a despeito dele. Diante do chamado, lembra que Moisés tenta refugar de todo jeito, ele tenta se esquivar, com desculpa de que era gago. Jeremias, diante do chamado de Deus, diz que era jovem demais para aceitar o chamado. E Abraão se considerava muito velho, cada um com uma desculpa. Eu sou gago, disse Moisés. Eu sou jovem, disse Jeremias. Eu sou velho, disse Abraão. Não é não? Mas quem está chamando? É Deus, coragem. E o Josué para suceder o Moisés. Ele estava, quem sou eu para ser o sucessor de Moisés? Não temas, eu serei contigo. Encara aí que você não está sozinho não. Então coragem para enfrentar os nossos temores. E dê um passo de fé, não fique esperando as coisas acontecerem, você tem que agir. Após todas as considerações anteriores, tome uma atitude, enfrente os temores. Diz Provérbios 3, versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o coração, não se estribe no seu próprio entendimento. Diz aí, reconheça-o em todos os seus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Portanto, meus irmãos, confia no Senhor, não se estribe no seu próprio entendimento, busque a sabedoria da palavra, busque a sabedoria de Deus, busque a sabedoria ao seu redor, avalie a situação, tome um passo, avalie o custo e tome um passo de fé em frente aos seus temores, e tudo isso à nossa disposição. Termino. Felicidade aos que ouvem a sabedoria, isso é o que te espera, amém? Porque você está entendendo a mensagem. E olha o que diz então, para terminar, praticamente com esse tom positivo. Mais uma vez, Provérbios 1:33. Mas o que me der ouvidos, diz a sabedoria, habitará seguro, tranquilo e sem temor. E Provérbios 8:32 e 35 diz: ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Ouvi o ensino, sede sábios, não rejeiteis. Isso aqui não resume tudo? Dá ouvidos. A sabedoria está batendo na porta. Ouça, não rejeite, porque ela pode ser rejeitada. Se rejeitar, a consequência é drástica. Mas se você ouvir, feliz o homem ou a mulher que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Coloquemos-nos em pé.